Graça e paz, queridos. Amém. Que honra poder ministrar mais uma vez ao seu coração, poder estar na casa do Pai e agora fazer da sua casa também casa de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 4 em diante. Eu quero louvar a Deus, porque de uma maneira tão especial, Ele tem cuidado dos nossos. Ele tem cuidado da nossa casa, da nossa família. Nós temos muitos irmãos que foram atingidos com enfermidades, com o Covid, mas que estão vencendo, estão recebendo cuidado do céu sobre a vida deles. Agora à tarde nós recebemos uma boa notícia de que a nossa irmã Maria José, conhecida como Mariquinha, já está em casa, recebeu alta, para a glória de Deus. Nós temos louvado ao nome do Senhor, porque Ele tem verdadeiramente colocado as mãos dele sobre os nossos. Muitos têm ficado enfermos, mas muitos também têm ficado curados. E nós temos que agradecer. Gênesis capítulo 2, versículo 4 e depois o versículo 7. Você encontrou? Diga amém. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Versículo 7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, a tua palavra, ela é poderosa. A tua palavra é viva, ela é eficaz. E nós cremos que ela mais uma vez nos alcançará. Nós declaramos que as famílias, elas vão receber uma palavra vinda do teu coração. Deus, eu declaro edificação. Eu declaro fortalecimento. Eu declaro novo nascimento, mudanças radicais dentro das famílias, dos casamentos, em o nome de Jesus, por meio da tua palavra, em o nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Aleluia. Queridos, o tema da nossa palavra hoje é famílias governadas por Deus. Esse é o nosso tema anual. Nós já estamos desde o mês de janeiro trabalhando essa proposta com as famílias. E ministramos já algumas palavras exatamente com esse tema: famílias governadas por Deus. Então eu queria que você mais uma vez afirmasse em alto e em bom tom, dizendo: a minha família é governada por Deus. Amém, queridos? Você crê nisso? Existem muitas coisas ao nosso redor tentando roubar o governo que é de Deus. E eu gosto muito de ir para o Gênesis, eu gosto muito de ir para o princípio. Eu falo tanto de Gênesis e hoje eu quero pregar em Gênesis, porque eu creio que entender a origem nos fará compreender um pouco mais nosso momento atual e o nosso destino. Como é bom pensar e ter a luz da palavra como orientação para o nosso coração e para a nossa casa. O texto que nós lemos
Ele tem riquezas que eu tenho certeza que serão aplicadas à nossa vida, à nossa casa, e nós não seremos mais os mesmos. Eu posso ouvir um amém? Aleluia! O que Deus planejou no seu governo original? Qual foi o plano de governo do céu, de Deus, para as famílias? Foi esse o meu pensamento. Foram essas as perguntas que foram geradas no meu coração no dia de hoje. Qual é o plano original do governo de Deus para nós, para a família? Pensando sobre esse plano de governo, eu quero então refletir com você sobre o texto que nós acabamos de ler. O versículo de número 4, que foi o primeiro que a gente leu, diz: esta é a história das origens. É a história de como tudo começou. E Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, Ele rege, Ele governa o universo. Ele governa as famílias. E Ele forma o homem, gera no coração do homem uma expectativa de família. Primeiro Ele formou só Adão. E ele estava sozinho. Deus deu um tempo para que Adão começasse a gerar uma expectativa. Ele olhou ao seu redor, ele procurou e ele não encontrou alguém que o auxiliasse. Alguém que fosse a disjuntora com ele. Alguém que formasse família com ele. O desejo de ter família foi provocado por Deus. De habitar em família foi provocado por Deus. Deus sabia que não era bom que o homem estivesse só. Porque Ele sempre foi Deus, Ele sempre governou, Ele sempre teve o controle. Mas Ele deu esse tempo, esse espaço. E fez com que o homem percebesse que não era bom estar só. Será que você tem alguém da sua família perto de você e diga: que bom que eu tenho você. Que bom que eu tenho vocês. Porque estar só nunca foi plano do governo de Deus. Nunca foi projeto do céu. Habitar em família, estar auxiliado e ao lado de alguém, esse sim é um projeto original, vindo do céu para as nossas vidas. É bom lembrar, no versículo 8, que o Senhor Deus tinha plantado um jardim do Éden para os lados do leste, e ali Ele colocou o homem. Pense comigo, o plano original de Deus era que você e eu, nós habitássemos num paraíso. Irmãos, se hoje nós nos deslumbramos com a natureza de Maceió, de Alagoas, das nossas praias aqui dos interiores, nós nos deslumbramos com as montanhas. Eu fico deslumbrada com o sol, com a lua, com as nuvens quando não tem sol. A gente fica deslumbrado com o que a gente vê. Pensa comigo, como será que seria o Éden? Como será que era o Éden? Eu quero afirmar para você, família, que o projeto original de Deus, o plano do governo dele, sempre foi perfeito. O desejo dele sempre foi que nós habitássemos bem, que nós desfrutássemos das belezas que ele gerou para nós, por nós e em nosso favor. Agora, se fomos gerados para habitar no paraíso, por que hoje não é um paraíso? Na verdade, eu ainda digo que Alagoas é um paraíso. É tão lindo, tão maravilhoso. Você concorda? Você ama habitar aqui? Se você não ama, que o Senhor gere no teu coração uma paixão pelo lugar onde você foi plantado. Porque ficar olhando as terras vizinhas não vai fazer você crescer, mas valorizar a terra onde você está plantado vai estimular e vai gerar em você crescimento para a glória de Deus. Você combina com a terra onde você está plantado?
E se os seus olhos forem maus a respeito dessa terra, você habitará em trevas. Mas se os seus olhos forem bons, quão grande luz estará ao seu redor. Nós fomos colocados no lugar correto. Deus plantou Adão no lugar certo. Nós precisamos olhar, famílias, para o lugar onde nós habitamos e pensar: aqui é o lugar certo para eu habitar. Esse foi o lugar certo que Deus escolheu para eu morar. E aquele lugar perfeito, que era o Éden, era o lugar onde Deus tinha no coração dele o desejo de que Adão desfrutasse daquele lugar. Será que você pode olhar para alguém que está perto de você e pergunte para ele: você tem desfrutado do lugar onde Deus te colocou? Você tem desfrutado da terra onde você foi plantado? Ou você tem desprezado e não tem desfrutado de nada? Você sabe que muitas famílias perdem tempo. Ah, pastora, mas eu não posso ir para a praia, né? E deslumbrante e tal. Você pode ir para o quintal e olhar para o céu e perceber a glória e a beleza de Deus. Você pode olhar para uma simples árvore e ficar encantado, porque é obra e criação das mãos de Deus. E tudo que Deus fez foi bom, foi lindo, foi maravilhoso. Irmãos, o que tinha no Éden está ao nosso redor também. Ele não mudou a criação. Agora nós temos destruído a criação. Além do pecado que entrou na humanidade, que isso está para frente na nossa história, mas nós percebemos que a humanidade tem destruído o lugar onde ela está plantada. E você sabia que esses valores, eles são estabelecidos exatamente aí na sua casa? Na minha família, na sua família? Valores de preservação e de valorização daquilo que Deus fez para que nós desfrutássemos. A natureza, ela tem sido destruída por nós. Somos nós que temos os hábitos errados. Somos nós que jogamos lixo onde não deveria jogar. E a cultura da valorização deve começar por mim, deve começar por você. Pai, mãe, ensina os seus filhos a amarem essa terra e a cuidar bem dela, porque ela foi gerada por Deus para você e para mim. Esse lugar pode ficar melhor para nós habitarmos, dependendo da forma como eu cuido dele. Dependendo da maneira como eu valorizo esse lugar. Então eu quero te estimular. Talvez você pense: isso não é coisa para pregação. Olha que é. Comece a reciclar. Comece a separar o lixo da forma correta. E depois que a gente aprende, a gente até se condena, sabia, Bené? Eu fico: ai meu Deus, botei o plástico no lixo da comida. Não posso, não pode. Então eu fico tirando, não coloco mais de jeito nenhum. Lá em casa, a cultura do cuidado e da reciclagem já está implantada no coração da Illy. E ela não faz isso, ela é até mais cuidadosa que eu. Olha bem, a sua geração futura vai precisar, na verdade, cuidar mais do planeta do que essa geração de hoje. Então ensine os seus filhos a cuidar da terra que foi gerada para você e para mim. Amém? Agora olha o versículo 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento, e no meio do jardim estava a árvore da vida, a árvore do conhecimento e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muita coisa boa no Éden. Mas lá no projeto original do governo de Deus, a gente vai perceber que tinha opções. Você sabia que famílias que são governadas por Deus, elas são por opção e não por obrigação? Lá no Éden, havia a opção de comer de todos os outros frutos e da árvore da vida, e também havia a opção de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, desta, Deus disse para não comer. Diga comigo: eu tenho a opção de obedecer
ou desobedecer. Diga: a opção de ser governado por Deus está nas minhas mãos. Amém? Quem é que escolhe? Você. Deus já escolheu cuidar de você. Deus já escolheu amparar, cercar você, colocar tudo de bom ao seu redor. Mas Ele também decidiu que não queria governar sobre você e sobre mim por obrigação. Deus sempre desejou se relacionar com as famílias porque elas optavam, elas escolhiam por Ele. Sua família já escolheu Deus? Sua família já optou por Deus? Porque aí fora a gente tem muitas opções. Existem muitas sugestões, muitos pratos sendo sugeridos. E você prova, e você pega aquilo que você escolhe. Existem muitas coisas querendo governar a nossa casa. Hábitos, costumes, regras mundanas. Mas sobre a minha casa, eu escolho as regras, as direções e a opção do céu. A opção de Deus é provar da árvore da vida. A opção que Deus estava dando era provar de todos os frutos deliciosos ao redor. Que você saiba escolher, que você saiba que todas as suas escolhas, elas vão dar rumo à sua história e à sua família. As escolhas que você toma hoje, essa escolha, ela vai influenciar de forma direta no seu futuro, na história dos seus filhos, na história dos seus netos, na história da sua descendência. A escolha de hoje pode mudar o seu amanhã. Então faça a escolha correta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando Deus governa, nós temos o privilégio de sermos conduzidos ao centro da vontade dEle. Agora olha o que diz Salmo 145, versículo 13. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Diga assim: Deus é bom em tudo que faz. Amém? E você pode pensar: como assim Deus foi bom em colocar a opção no Éden, em colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal? Sim, Ele foi bom. Ele te deu o livre-arbítrio. Ele te deu o privilégio de escolher. Isso é bom. O livre-arbítrio nunca foi ruim, mesmo que alguns ainda lancem sobre Deus a culpa. Mas na verdade o que Ele fez foi algo maravilhoso por mim e por você. Então o Senhor Deus, versículo 7 de Gênesis capítulo 2. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. A família que é governada por Deus é a família que reconhece que tem dentro deles mesmos o sopro de vida, o espírito de vida que veio do céu, do próprio Deus. Irmãos, o governo dele não vem de fora, vem de dentro. Porque ele já soprou dentro de você o espírito de vida. Aí você pensa assim: é o Espírito Santo? Não. Espírito de vida é uma coisa e o Espírito Santo é outra. O espírito de vida, o fôlego de vida, como o texto nessa tradução diz, fala do ar que respiramos, do intelecto, da capacidade de pensar, da capacidade de escolher. Ele coloca isso dentro de nós, e esse caráter, essa capacidade de pensar, essa mente, esse espírito de vida condiciona você a saber aquilo que é certo e o que é errado. A gente chama isso de consciência. Olha, o espírito de vida de Deus foi soprado dentro de você. Há um sopro de Deus dentro de você, do seu coração, dentro das famílias.
não, e você segue se você quiser. Você não terá desculpas de olhar para Deus e dizer: eu não sabia. Porque o governo dele foi colocado dentro de você desde o Gênesis. Desde o dia em que você foi gerado. Desde o dia em que você foi formado. Deus já colocou o governo dele aqui. Ele te deu a consciência. Ele te deu a capacidade de entender errado ou certo. Até uma criança sabe quando está fazendo certo ou errado. Até aqueles que não têm consciência total, plena, completa. Ele vai colocar o dedinho lá na tomada que a gente briga tanto, que a gente fala tanto, mas antes de colocar, ele dá uma olhadinha assim, para ver se você está olhando, sim ou não. Quem é mãe aqui já passou por isso? Já passou por isso, você que está aí? Pois é. Antes deles fazerem as coisas erradas, que a gente até acha que eles não têm consciência, eles já começaram a desenvolver aquilo que o próprio Deus já tinha colocado dentro deles. A capacidade de entendimento do que é bom e do que é mal. E essa consciência de Deus, que foi soprado dentro de nós, essa consciência deveria ser verdadeiramente um motivo para você viver e viver tudo que Deus tem para você. Mesmo que você não conheça toda a palavra de Deus, mesmo que você não tenha a capacidade de entender e interpretar textos da palavra, você já tem dentro de você uma capacidade de saber: estou fazendo certo ou estou fazendo errado? As famílias, elas têm esse privilégio. Desde cedo você vai perceber isso. E o governo de Deus, ele deve prevalecer sobre você todos os dias da sua vida. Agora veja comigo, versículo 16, Gênesis 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Presta atenção, famílias. O governo de Deus, lá no plano original do governo dele, ele já tinha colocado sobre nós limites. Famílias que são governadas por Deus são famílias que sabem que têm limites. Espera aí, até aí. Não continue. Você vai perceber que a sua consciência, ela vai acender em alguns momentos, e você vai ouvir lá dentro: pare, não continue, até aí. Porque lá no plano original, já no Éden, Deus sinalizava para Adão que ele não deveria passar dos limites. Você sabia, família, que pessoas que são criadas sem limites, elas se tornam marginais? Filhos criados sem limites, eles se tornam os piores da sociedade. Pessoas sem escrúpulos, sem caráter, sem padrão. É comprovado que o limite, ele desenha o caráter do homem. São as suas correções, papai e mamãe, que vão dar para o seu filho a noção correta das coisas. Somos nós que formamos e que fazemos essa consciência que o próprio Deus já colocou nele ser desenvolvida. Os nossos filhos, eles vão desenvolver essa capacidade de obedecer e de se submeter ao governo de Deus através dos limites que nós lhes damos. Quando nós dizemos não, a gente deve sustentar o não. Nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O sim tem que significar sim para os nossos filhos, e o não tem que significar não. Claro, óbvio, pastora, não tão óbvio na prática.
não é muito óbvio na prática. Porque às vezes a gente diz para o filho, tá bom, faz, sim. Aí daqui a pouco você diz, não, não. Por que você voltou atrás? Porque você disse o sim pensado. Você disse sim sem a consciência da consequência daquilo. Talvez nós tenhamos dito muitos sims para os nossos filhos, para nos livrar da perturbação dele ficar ali pedindo. E aí a gente diz, mas nós devemos, como pais, como mães, como formadores de caráter no coração dos nossos filhos, nós devemos entender que o limite é criado, é gerado dentro do lar. Foi lá no Éden que Deus disse, mas, porém, contudo, olha, Adão, tem um limite. Você não pode comer desse. Agora, pense comigo. No dia em que dela comer, o final do versículo diz, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Precisamos saber que no plano original do governo de Deus para as famílias, existia já consequências. Olhando para o texto, a gente vai ver de forma clara que Deus dá o limite e Deus já dá uma direção, uma diretriz dizendo, olha, vai ter consequência. Se ultrapassar o limite, as consequências virão. É a morte. Nossas famílias precisam voltar a entender o que é consequência do erro. Será que nós temos estabelecido consequências? Ou a gente simplesmente dá limite, eles quebram as regras, eles passam por cima de regras e não tem consequências? Eu estou falando de papai, de mamãe, de mim. Os nossos filhos precisam saber o que é consequência, porque isso faz parte do plano original do governo de Deus para as famílias. Famílias governadas por Deus vivem entendendo que tem consequências e que não receberão mão na cabeça. Eles receberão consequências. Mas Deus é bom, pastora. Deus é maravilhoso, Deus é tão bom. Eu sei que o quê? Que Ele vai perdoar? Sim, mas o perdão não anula a consequência. Você sabia disso? Famílias, percebam que nunca o perdão anulou a consequência. Agora vamos continuar. Olha para o texto. Versículo 18 agora. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie, que lhe corresponda. Famílias governadas por Deus são aquelas que sabem que o lar, que a casa é lugar de auxílio, de ajuda, de apoio, de correspondência. No governo original, Deus tinha esse propósito. Era esse o plano dele, que as famílias vivessem se auxiliando. Olha o que Deus diz: eu vou fazer alguém que auxilie você e que corresponda a você. Você tem correspondido às expectativas dos seus pais? Você tem correspondido à expectativa do seu esposo, da sua esposa? Porque correspondência faz parte do plano original. Quando nós não correspondemos, quando nós não ajudamos, quando não somos auxiliadores, nós estamos quebrando o plano original. De alguma forma, o governo está sendo quebrado. O governo de Deus. Isso é coisa de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, te convidar a corresponder um pouco mais, a auxiliar, a ajudar um pouco mais. Se você é filho, ajuda um pouco mais nas tarefas. Perceba como para os seus pais é tão cansativo. Dia após dia trabalhar, chegar em casa, dar conta de tudo. Seja você alguém que auxilia. Isso faz parte do governo de Deus. Ser alguém que corresponde.
Em tudo era o que Deus pensou, era o que Deus pensava quando Ele estava sonhando em trazer Eva à existência. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Irmãos, acompanhem comigo o pensamento dentro desses 2 versículos. Deus pega Adão, corta, tira uma costela e diz: vou fazer para você a auxiliadora, alguém que corresponda a você. Você sabia que no governo de Deus, muitas vezes você tem que perder? E isso faz parte do projeto original, do plano original do governo dele. Por que Deus não gerou Eva simplesmente do pó da terra, sem precisar de nada, como Ele formou Adão? Ele poderia formar. Sim ou não, queridos? Deus pode, Ele tem todo o poder dele não diminuiu. Ele não precisava de parte de Adão para gerar Eva. Mas Deus gerou o entendimento no coração de Adão, de que ele perderia para ganhar. Famílias, em nome de Jesus, compreendam que muitas vezes é necessário perder. Ele perdeu só uma costela e ganhou uma esposa. Quantas vezes a gente precisa perder coisas tão pequenas para ganhar algo tão especial? Será que você não está perdendo, não está precisando perder a razão? Será que você não está precisando perder o orgulho? Será que eu não estou precisando perder um pouco daquela minha própria definição do que tem que ser, para que seja a opinião do outro? Perder muitas vezes significa ganhar no governo de Deus. Quando ele decidiu tirar aquela costela, Deus estava decidindo dar uma lição para o homem, mostrar para ele que coisas pequenas que muitas vezes a gente abre mão, pode gerar algo poderoso no nosso lar e na nossa família. Olha, o auxílio chegou para Adão, a correspondência chegou para Adão, porque ele perdeu uma das suas costelas. E qual foi o comportamento de Adão depois que ele perde aquela costela? Ele então vai para Deus e diz assim: ó Deus, está doendo, está faltando, tem alguma coisa aqui que não está certo, o que o Senhor fez comigo? O texto não mostra isso. Adão não reclama porque perdeu, ele não murmura porque doeu, ele nem mesmo reclama porque foi desacordado, tomou anestesia geral. O texto diz que ele dormiu profundamente, um sono anestésico, né? Ele não reclama de nada do que Deus fez. Ei, família, em nome de Jesus, para de reclamar, para de murmurar, mesmo quando você perder alguma coisa, levanta a mão para o céu e diga: bendito seja o nome do Senhor. Ele sabe o que faz, é Ele quem governa, é Ele quem reina, e Ele sempre faz o melhor pelos seus, mesmo quando não entendemos. Ele é Deus. Se prepare para ganhar todas as vezes que você perder sem murmurar. Será que eu posso repetir isso para você? Se prepare para ganhar todas as vezes que você perder sem murmurar. Porque a murmuração anula o agir de Deus. A murmuração é pecado contra o próprio Deus. Que nós, famílias, aprendamos a agradecer mais. Que o nosso coração seja um pouco mais maleável para o que Deus decide fazer. Ele decidiu, amém. Louvado seja o nome do Senhor. A decisão foi dele, foi a melhor.
Quando for a minha ou a sua decisão, até duvide se foi a melhor. Pense outra vez, mas quando for a decisão de Deus, simplesmente agradeça e aceite. Aleluia. Por essa razão, versículo 24. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Nós estamos chegando ao fim. Irmãos, famílias governadas por Deus são famílias que vivem unidade, concordância, cumplicidade. Lá no plano original, eu vou repetir, lá no plano de governo original de Deus, ele já tinha o propósito de unidade, de cumplicidade, de harmonia. Se na sua casa, na sua família existe unidade, existe harmonia, existe comunhão e concordância, Deus está governando aí. Mas se não tem unidade, se não tem concordância, se é discordância o tempo todo, comece a se perguntar: onde foi que eu quebrei o governo de Deus? Porque possivelmente quebramos. Todas as vezes que as confusões, as discordâncias vêm, é porque nós estamos quebrando algum princípio, alguma direção que o próprio Deus estabeleceu para nós como família. Ele fará com que os corações dos pais... Agora, perdão, eu não citei o texto. Malaquias 4:6. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Falando sobre unidade e concordância. Deus faz uma promessa no final do Velho Testamento. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos. E o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Irmãos, que texto forte. Nós estamos falando de unidade e comunhão. O texto de Gênesis fala da unidade da comunhão entre marido e mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Mas essa proposta de Deus, em Malaquias 4:6, agora fala de unidade entre pais e filhos. E quando não há unidade, quando não há uma concordância, comunhão entre pais e filhos, o texto diz que virá castigo e maldição. Será que nós não estamos vivendo muitas vezes isso? Uma família que não vive o governo de Deus é uma família onde os filhos não concordam com os pais e os pais também não concordam com os filhos, e há uma quebra na unidade, há uma quebra de concordância, há uma quebra no relacionamento, e toda quebra de relacionamento familiar gera castigo e maldição. Lembra que Deus disse para Adão que haveria consequência por causa da desobediência? A consequência era a morte. A consequência para filhos e para pais que não vivem o projeto do governo de Deus é também castigo e maldição. Agora vamos para o capítulo 3, versículo 1 de Gênesis. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Quando a serpente se aproxima de Eva e faz essa pergunta, a serpente está, querido, fazendo uma proposta. Existia no coração de Eva e de Adão uma orientação dada pelo próprio Deus. E a orientação de Deus era: não coma do fruto. A serpente se aproxima, e sabe o que me deixa intrigada? É que Eva não se assusta. Ela não sai, ela não corre, ela não chama Adão. Você sabe que tem gente até hoje conversando com serpente achando normal? Achando natural? Batendo um papo, a serpente faz pergunta, ela responde, sabe? Com naturalidade. Uma coisa tão
comum, aqueles papos legais, aquelas perguntas capciosas, aquelas perguntas questionadoras que ficam cavando e querendo encontrar alguma coisa para quebrar a palavra de Deus, querendo buscar alguma coisinha para dizer a Bíblia está errada, você está vendo que isso não é certo? Sabe, essas perguntas, elas vêm de serpentes, pessoas que são usadas pelo próprio Satanás. A serpente era só uma limaria, era só um animal, um réptil, mas ela deu lugar ao próprio diabo para ser canal para falar com a Eva. E muita gente em nossos dias tem sido a boca do próprio diabo para questionar a nossa fé, para questionar aquilo que Deus tinha colocado como regra, e posições, direcionamentos que Deus dá não devem ser questionados, devem ser obedecidos. Por que nós fazemos questão de questionar aquilo que Deus diz e não questionamos o que a serpente diz? O que os outros dizem? Cuidado, famílias, existem muitas serpentes se aproximando dos nossos. E o que é terrível é exatamente isso. É que as pessoas não têm medo de conversar com serpentes, mas têm medo de viver o governo de Deus. Eles não têm medo de aceitar a proposta de uma serpente, mas têm medo. Não sei se eu confesso Jesus, não sei se eu vou querer, sabe? Tem medo. Você deveria ter medo de dar ouvidos ao inimigo da sua alma, porque ele pode te levar a consequências terríveis. Famílias governadas por Deus, elas preferem acreditar e estabelecer as ordenanças de Deus. Eva deu ouvidos à serpente. Se ela não tivesse ouvido os questionamentos, se ela não tivesse tido cuidado de ficar respondendo, ela não precisava estar respondendo. Ela precisava ter se afastado da serpente. Ela até foi boazinha. Não, Deus disse que eu posso comer de todas as outras coisas, menos dessa, eu não posso nem tocar, porque no dia que eu fizer isso eu vou morrer. Para que ela vai responder a serpente? Irmãos, tem gente que não precisa da nossa resposta. Quem precisa ouvir a resposta é Deus. E você, quando se aproxima de algumas coisas, você corre o risco de cair e de quebrar o governo de Deus sobre você. Se afasta do perigo, se afaste da zona de risco, se afaste de tudo aquilo que de alguma forma pode ferir a sua família, ferir a sua casa. Você está vendo alguma coisa que é atrativa demais aos seus olhos? Foi isso que Eva disse, que o fruto era bom aos olhos, era desejável. Quando você perceber algo assim, família, em nome de Jesus, se afasta, se distancia, porque aí está um lugar onde possivelmente você vai quebrar o governo de Deus na sua vida. Agora, versículo 21, capítulo 3, versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Eu vou dar uma paradinha aqui só para lembrar que eu pulei para a gente adiantar. Mas você sabe que, infelizmente, aquela conversa da serpente com Eva, provocou a queda dela. Ela comeu e ainda levou para Adão e ele comeu também do fruto. Agora no versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. E por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Irmãos, Adão e Eva, depois de ter escolhido a opção errada, que foi pecar contra Deus, quebrar o governo de Deus na vida deles, eles se envergonharam do que fizeram. Mas a vergonha não é suficiente, não resolve as coisas. Não adianta você ficar com vergonha se escondendo em casa. Não adianta você ficar com vergonha e dizendo, não vou mais para a igreja, não vou mais fazer isso, eu não vou mais para o ministério e tal. Em vez de se envergonhar, você deveria se expor ao governo de Deus, e Ele providenciaria roupas novas para cobrir a sua vergonha e a minha vergonha.
Foi isso que Deus fez. Os dois chegaram envergonhados, cheios de folhas para se cobrir, e Deus olha para eles e tem misericórdia e compaixão e providencia uma cobertura. Deus providencia perdão para as nossas falhas. Quando o governo de Deus é quebrado, algo precisa acontecer para ser restaurado. E o que precisa acontecer? Derramamento de sangue. Um cordeiro inocente foi morto, e o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já foi sacrificado. O sangue dele já foi derramado para cobrir a nossa vergonha, para cobrir a vergonha de muitas famílias, de muitos filhos, de muitos esposos. As nossas vergonhas são cobertas pelo próprio Deus, para que o governo dele volte a ser estabelecido. Clame por ele. Agora, a consequência foi: você vai para fora do Éden. Você vai sair do lugar de perfeição. Você vai habitar numa nova terra, num novo solo, onde você vai ter que cultivar. O governo de Deus, então, é estabelecido sobre aqueles que recebem o perdão de forma misericordiosa. O lugar que você está agora, família, e que eu estou, é no lugar do perdão e da misericórdia de Deus. Essa terra é a terra do perdão, a terra da misericórdia, a terra da reconciliação e da restituição do governo de Deus sobre nós e sobre a nossa casa. Essa é a terra do recomeço. É a terra onde nós temos a cobertura de Deus para voltar a viver o plano original. Vamos adorar o Senhor? Eu quero te convidar nessa hora a pedir: Senhor, estabeleça o teu governo outra vez sobre mim. O que aconteceu no meio do caminho para que esse governo fosse quebrado? Agora não importa para mim, importa para Deus. Você pode confessar para Ele, você pode contar para Ele: olha, Deus, eu quebrei o princípio, eu feri o teu coração, mas eu quero recomeçar. E esse lugar é o lugar do perdão e da reconciliação de Deus para você. Vamos adorar o Senhor Jesus? Essa canção fala de uma casa de bênção que Deus quer fazer que a sua casa seja. Esse lugar onde Ele pode ser adorado, onde Ele pode ser levantado como rei, como um governante sobre tudo que somos e temos. Em nome de Jesus.